No extremo leste da Rússia, nas águas gélidas do Mar de Okhotsk, repousa a ilha de Sakhalin, um território de paisagens selvagens, brumas densas e segredos enterrados. É ali, em meio ao silêncio cortado pelo som do vento e das ondas, que se ergue o imponente farol de Aniva, uma estrutura que mais parece uma fortaleza abandonada à própria sorte. Construído durante a Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, seu propósito original era guiar navios e proteger a costa, mas com o passar das décadas, o que se tornou conhecido ali vai muito além de uma simples torre luminosa. A partir da década de 1990, o farol foi desativado, tornando-se um enigma envolto em névoa e histórias assustadoras que desafiam a compreensão. A primeira vez que relatos estranhos começaram a emergir da região foi logo após o fechamento oficial do farol. Pescadores e moradores da região próxima à ilha relataram, em noites especialmente frias e nebulosas, a visão de uma figura incomum perto da estrutura. Não era humano, nem animal comum da região. A criatura descrita era alta, com membros desproporcionalmente longos, movendo-se com uma lentidão inquietante entre a névoa que parece nunca se dissipar ali. Seus olhos, dizem, brilhavam com uma intensidade quase hipnótica, lançando uma luz fria e sinistra que parecia fundir-se com o brilho trêmulo das lanternas do farol. As testemunhas afirmam que essa criatura parecia aprisionada, um ser perdido entre dois mundos, como se estivesse à mercê das luzes frias e da neblina densa que a cercavam. Os relatos cresceram em número e intensidade, e não demorou para que exploradores urbanos, youtubers paranormais e caçadores de fenômenos estranhos começassem a se aventurar até o local em busca de respostas. Vídeos gravados mostram imagens de sombras estranhas movendo-se no perímetro do farol, sons guturais que não se parecem com nenhum idioma conhecido e até mesmo interferências nas frequências de rádio captadas na região. Um explorador relatou que, enquanto investigava a sala de máquinas abandonada, sentiu mãos invisíveis apertando seus braços, quase como se a criatura tentasse segurá-lo, impedir sua saída. O frio intenso parecia se intensificar à medida que ele se aproximava da escada que leva ao topo da torre, onde dizem que a presença da entidade é mais forte. Mas o mistério do farol de Aniva não se limita a testemunhos e vídeos. Histórias antigas da região falam de um faroleiro japonês que desapareceu misteriosamente durante a guerra, pouco antes do fim das operações no local. Segundo relatos, ele teria ficado preso dentro do farol durante uma tempestade de neblina, e sua alma teria ficado aprisionada entre as paredes da torre. Com o tempo, as histórias populares fundiram esse homem com a criatura que hoje assombra o farol, sugerindo que o espírito vingativo do faroleiro se tornou uma entidade que não pertence a este mundo, uma sombra que habita a névoa e as luzes frias da torre. Alguns acreditam que ele tenta, incessantemente, comunicar algo, um pedido de ajuda ou talvez um aviso, mas que a forma que essa comunicação assume é tão distorcida que provoca apenas medo e confusão. Além das lendas e das aparições, há algo cientificamente estranho na área do farol de Aniva. Pesquisadores do paranormal e da física das ondas eletromagnéticas sugerem que o farol está localizado em uma espécie de ponto de energia anômalo. Os equipamentos de gravação e monitoramento, especialmente os rádios antigos, captaram interferências que não são causadas por fenômenos naturais conhecidos. Em algumas ocasiões, essas interferências coincidem com o momento em que o farol acende sua luz, criando uma sinfonia de ruídos estranhos e sons distorcidos que alguns interpretam como uma forma de comunicação interdimensional. Essas perturbações também afetam bússolas, que giram sem controle quando se aproximam do farol, indicando a presença de um campo magnético incomum e poderoso. Com o tempo, a presença da criatura do farol de Aniva tornou-se uma lenda local, uma história passada entre gerações, misturando fatos e ficção. No entanto, até hoje, os que ousam se aproximar do farol nas noites de névoa espessa relatam que a atmosfera fica pesada, e uma sensação inquietante de que estão sendo observados prevalece. Ninguém sabe ao certo o que a criatura quer, se está presa à espera, ou se é simplesmente um guardião de algo muito antigo e sombrio. O que é certo, é que a névoa parece viva, pulsando ao redor do farol, como se fosse parte desse ser ou seu véu para o nosso mundo. A cada ano, com o aumento da curiosidade do público, grupos organizados de investigadores paranormais tentam entrar em contato com a entidade usando equipamentos modernos, desde gravações em áudio em diferentes frequências até câmeras infravermelhas. Algumas sessões registraram respostas incomuns, sons que lembram lamentos, palavras desconexas em uma língua antiga, e até mesmo silhuetas que parecem responder a comandos. Porém, essas experiências sempre terminam com relatos de sintomas físicos estranhos, como dores de cabeça, vertigens e sensação de sufocamento,
forçando os investigadores a abandonar suas tentativas. É como se o próprio farol fosse um portal que se recusa a se abrir totalmente para os vivos. Mas nem todos os relatos são negativos. Algumas testemunhas afirmam ter sentido uma presença protetora, uma energia que, embora assustadora, não parecia ameaçadora. Alguns estudiosos especulam que a criatura poderia ser um espírito guardião, preso entre dimensões, responsável por proteger as águas perigosas do Mar de Okhotsk e as vidas dos que por ali passam, mesmo que seu modo de manifestação cause medo e mistério. A névoa, as luzes e a criatura seriam assim elementos de um aviso silencioso para os navegadores e curiosos, um lembrete do que não deve ser perturbado. O farol de Aniva permanece hoje isolado, inacessível para o público, marcado pela ação do tempo e pelas histórias que desafiam a razão. O acesso é restrito a equipes autorizadas, que relatam sentir a opressão do local e o olhar invisível da criatura que, dizem, nunca os deixa em paz. Para os que vivem nas proximidades, o farol é um símbolo de mistério e medo, um ponto onde o mundo dos vivos e o desconhecido se tocam de forma inquietante. E nas noites mais frias, quando a névoa cobre tudo em um manto branco e silencioso, ainda é possível ouvir, se você tiver coragem, um sussurro que parece vir das profundezas da névoa, um chamado, um lamento ou um aviso. Se você já sentiu vontade de visitar esse local ou tentar desvendar os seus segredos, tome cuidado. Pois, dizem os antigos pescadores e moradores da ilha, o farol de Aniva não é apenas uma construção abandonada. É uma prisão, um limbo, uma presença que observa e espera. A criatura entre luzes e névoa pode estar presa, mas também está alerta, pronta para capturar qualquer um que ouse perturbar seu silêncio sombrio. E se, por um acaso do destino, você ouvir seu nome sendo chamado na névoa, lembre-se, não responda. Pois aqueles que o fizeram nunca mais foram vistos, ou, pior, voltaram diferentes. O mistério do farol de Aniva segue intacto, uma história viva de medo, lendas e fenômenos que desafiam a lógica, um convite para os mais corajosos explorarem os limites entre o natural e o sobrenatural. Se gostou desse mergulho no desconhecido, inscreva-se no canal Planeta Misterioso, curta e compartilhe para nunca perder as histórias mais sombrias e intrigantes do nosso mundo. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.